Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje, aqui no programa Pontuando, nós vamos falar de um tema que nós já abordamos por uma outra ótica. E a gente está aqui no Outras Palavras, mais uma vez, esse portal que eu tanto gosto e prestigio, porque traz matérias muito interessantes, muito reflexivas e muito informativas, e está aqui no capítulo de feminismos, né? É uma reportagem, é uma matéria de Núria Alabal. E a Núria Alabal, eu já vou de cara aqui observar na reportagem para saber. Nós temos aqui, ela é uma jornalista e doutora em antropologia e membra da Fundación de los Comunes. Eu tenho a impressão que ela é espanhola ou de algum país latino. Aqui não está dizendo quem é. Bom, eu posso deixar na descrição desse vídeo podcast, um currículo rápido dela para não desprestigiá-la. Bom, essa reportagem ela foi publicada em 22 de agosto de 2024 e, portanto, ele é bastante atual para a data desse vídeo, né? Hoje nós estamos no dia 24 de agosto de 2024. O título que está escrito aqui é Reprodução da Vida Fora da Família Nuclear. Ele não é um título muito chamativo, ele não diz muita coisa. E por isso que eu coloquei o título como Cresce entre as Mulheres o Desencanto com o Amor Romântico, porque eu acho que ele chama mais atenção de acordo aí com o céu aí do YouTube, do Google, etc. Bom, além dessa reportagem, tem mais duas chamadas interessantes que ele faz durante o texto, e uma delas eu não vou ler porque ela é muito longa, e a outra eu vou dar uma lida muito rápida, curta também, embora não seja muito longa, mas apenas para mostrar sobre um exemplo da questão do posicionamento das mulheres. Uma delas é o seguinte: o aborto, uma reportagem espanhola do Contexto e Ación, ele diz assim: o aborto é melhor do que um trabalho reprodutivo forçado. Também é da Núria Alabal, é de 25 de janeiro do ano passado, de 2023. Ela diz que o aborto é melhor do que o trabalho reprodutivo forçado. Ela diz assim: hoje em dia surge um substrato de culpabilização para as mulheres que abortam. É preciso recuperar o quadro de libertação da maternidade compulsória. A defesa do aborto é a defesa da vida. Olha bem, esse texto você vai encontrar no Contexto e Ación. Ación se escreve contexto, escreve do jeito que em português mesmo. O I é Y, o Y que está significando aqui o I, né? E o Action é Accion, se você quiser achar o texto. O texto aqui, da mesma Núria Alabal, o aborto é melhor do que o trabalho reprodutivo forçado. Ela entra em considerações aqui com relação à Espanha, conforme eu disse para vocês que ela parece ser espanhola, não sei se ela é espanhola, talvez de repente não seja, mas ela está fazendo uma crítica e falando sobre a questão política interna da Espanha com relação à questão do feminismo e do aborto. E, inclusive, ela cita partidos políticos, ela cita movimentos e tal. Talvez não seja muito interessante ler nesse sentido. Então, esse é um dos que é mencionado durante o texto desse que eu vou ler do Outras Palavras. E o segundo texto não é dela, é de uma tal de Alice Evans, que foi escrito em 4 de fevereiro de 2024, e ela são insights sobre Hong Kong. E a pergunta é por que a fertilidade despencou. Hong Kong, Coreia, a própria China, mas principalmente Hong Kong, Coreia, alguns países que desenvolveram muito nesses últimos anos, tiveram uma perda de fertilidade muito grande. E ela faz um comentário aqui que ela diz o seguinte: os conservadores frequentemente colocam a culpa em mulheres supereducadas, ou seja, aquelas que vão estudar e para lá, vão ter carreira, privilegiando suas carreiras. Sim, então os conservadores frequentemente colocam a culpa em mulheres supereducadas. Tanto a direita quanto a esquerda assumem que os homens adorariam ter mais filhos, mas a fertilidade está sendo arrastada para baixo pelas mulheres. Porque os homens não querem tantos filhos. Os homens também não querem tantos filhos. Minha resposta é dupla. Primeiro, a liberalização cultural significa que vivemos em um mundo de infinitas oportunidades
de entretenimento, status e avanços. Olha bem, entretenimento, status e avanços. Vamos analisar essas três coisas. Entretenimento, você tem mais coisas para fazer, você é mais chamado para fazer mais coisas. Claro que se você tem filhos para educar, você tem filhos em casa, e se você tem muitos filhos, se você ao invés de ter um, você tem 2, 3, 4, isso complica muito o seu dia a dia. Você tem que cuidar dos filhos, inclusive os próprios homens que estariam dentro de casa, ainda que sejam machistas ou mal educados para ajudar as mulheres, eles estariam na situação de ter de fazer alguma coisa ou minimamente seriam atrapalhados, né? Bom, status. Se você tem sobrecarga de serviço dentro da sua casa, por causa da sua família, obviamente que você vai ter menos condição de se liberar para chegar a um projeto de carreira onde você tenha uma melhor projeção social e, portanto, melhores salários, melhores inserções, mais oportunidades, mais conforto, mais viagens, mais prestígio, né, e tal. E o avanço porque você, às vezes, não tem capacidade de se adequar a miríade de coisas tecnológicas em que você poderia estar dotar a sua função na sociedade e, portanto, fazer cursos, se aperfeiçoar. Quer dizer, todos os avanços que acontecem em termos de seminários, essas coisas, você estaria um pouco obstado. Aí os impedimentos teriam origem na sua família, nos filhos, excesso de filhos, você homem ou você mulher. Bom, filhos podem ser extremamente gratificantes, mas esse projeto caro agora enfrenta uma competição acirrada. Segundo, a criação de filhos agora vem em segundo lugar. No ultracompetitivo leste asiático, os pais investem pesadamente na educação dos seus filhos e é tão incrivelmente estressante que um filho é cada vez mais visto como o suficiente, um filho só. Desde que escrevi esses ensaios, vim para Hong Kong para uma pesquisa qualitativa. Minhas entrevistas confirmaram as respostas que eu tive antecedentemente. A dinâmica aqui, o principal do que ela falou aqui, da queda da fertilidade, é esse tema que eu coloquei, que eu chamei a atenção aqui. Entretenimento, status e avanços. Então, esses dois textos que foram mencionados no texto principal aqui do Outras Palavras, também de Núria Alabal, já estão lidos, né? A gente vai fazer considerações e reportar eles eventualmente. Eu vou ler a íntegra da reportagem, às vezes me suscita comentar, e muitas das vezes que eu comento, eu coloco minha opinião. A minha opinião não é parte do construto do texto. Eu espero que ela seja bem-vinda a você, obviamente que você pode discuti-la bem como ao texto. Aquilo que o texto jogar como pesquisa, nós vamos aceitar. Eu posso ter minha opinião e comentar, você pode ter a sua e comentar. No frigir dos ovos, eu não sou autoridade no assunto. O meu programa e o meu canal são programas e canal de pesquisa para trazer ideias que a gente possa pensar. Você como estudante, seja estudante do ensino médio, seja você universitário, seja você uma pessoa que gosta de cultura, como eu, que quer pesquisar, que quer ler, é para isso que serve, tá ok? Não me outorgo nenhuma autoridade sobre qualquer assunto que eu falo aqui, exceto quando for da minha área específica. Vamos lá. Cresce entre as mulheres o desencanto com o amor romântico, que é o título que eu vou deixar aí. E emerge uma ideia nova, talvez o modelo atual da família não seja o melhor, nem o mais feliz para criar filhos. Que outros tipos de vínculos em parentescos então são possíveis? Bom, quem traduziu a Núria Alabal, da matéria do contexto e ação, é o Rony Rodrigues aqui do Outras Palavras. Charles Fourier, um filósofo socialista da primeira metade do século XIX, imaginou a utopia como uma comunidade onde homens e mulheres viveriam e trabalhariam coletivamente. O cuidado e a educação das crianças, segundo Fourier, não deveriam recair apenas sobre os pais biológicos, no entendimento dele, mas sim ser uma responsabilidade partilhada por toda a comunidade, o que aliviaria os pais biológicos do fardo exclusivo da parentalidade e permitiria às crianças se beneficiarem com uma maior variedade de influências. Pouco depois, outros socialistas e anarquistas desenvolveram fortes críticas ao casamento e à família, escreveram em favor do amor livre e imaginaram soluções coletivas mais ou menos estatais para a parentalidade. Parece que no início da União Soviética,
no início do século passado, ou pelo menos a partir da segunda década do século passado, foram testadas comunidades e casamentos com menos responsabilidade sobre os filhos seriam criados mais pelo Estado. Mas parece que isso mudou depois, dentro da própria União Soviética. Não sei se a família, né, é um estudo que você precisa de se aprofundar lá dentro, porque as informações que a gente tem aqui de fora são sempre informações com antiparos e metendo pau neles, porque nós vivemos num mundo onde ainda existe a guerra do liberalismo contra todas as outras formas de esquerda. Então tudo é filtrado. Aí se disser que não houve, que transformou, que foi assim, que foi assado, a gente fica sem saber. Teria que fazer um estudo. Eu não fiz esse estudo, então não vou falar. Mas parece, né, parece que uma obra de Wilhelm Reich, falando sobre a questão do socialismo, ele comenta sobre isso. É uma obra que eu li, me parece, eu não tenho certeza. O Wilhelm Reich é um psicólogo, né, um psicanalista que rompeu com Freud. Eu acho que todos romperam, né? Mas ele tinha ideias próprias e seguiu por um caminho próprio. E ele tinha uma explicação sobre o fascismo e tal, e ele se situava numa situação de esquerda que ele foi expulso de vários países, inclusive da própria União Soviética. Então, ele era um cara que realmente tinha convicções à esquerda. Seria necessário ler o pensamento dele. Eu li já há algum tempo, preciso de reler. Vamos deixar por aqui. Bom, então vamos lá. Na década de 1970, uma parte do feminismo aprofundou essas críticas, uma vez que, como afirmou Shulamit Firestone, a emancipação das mulheres e das crianças exigia uma revolução total das estruturas sociais e sexuais. A libertação dos próprios menores passava pela libertação psicológica e política de suas mães. A realização através da maternidade só poderia levar a uma maior repressão e controle da infância. O que realmente houve, mas eu não sei se a única análise que a gente pode fazer com relação à questão da figura da maternidade e do casamento e da família nuclear, se essa única análise ela tem uma visão apenas sociológica. Eu acho que existe aí uma questão psicológica e existe até uma questão imanente da própria mulher. Mas eu não defendo teses conservadoras. Ou seja, precisa de existir uma família, precisa de existir a maternidade, quem que tem que criar a criança é a mãe, a referência é a mãe e, em segundo lugar, o pai. A mãe se ocupa mais, que a mãe é a função da mulher, até porque ela é assim, ela é mais cuidadora. De fato, as mulheres são mais cuidadoras, mas isso não quer dizer que se impõe a ela essa função. Eu não estou defendendo a tese de que as mulheres têm de ser mães sempre, e quando mães têm de cuidar a boa parte do tempo das crianças. Mas parece que existe uma questão, talvez atávica, de uma ligação das crianças com as mães, porque a criança sai de dentro da mãe. E parece que isso aí tem uma condição, eu não sei se a palavra certa é psicológica, de ambas as partes, que faz essa ligadura ser uma coisa assim, em princípio muito bonita, né? Em segundo lugar, parece que isso aí estrutura muito a criança. Se a mãe, naturalmente, for uma mãe que dê respostas e seja uma pessoa equilibrada. Mas será que essa estrutura não poderia ser substituída, ou pelo menos acompanhada, ela tivesse outras pessoas não parentesco que pudessem fazer essa educação, e isso aí ajudaria para que a criança tivesse uma diversidade de temperamentos e pessoas e formas de ser, homens e mulheres, para poder fazer a sua edificação pessoal? Confesso que eu não sei responder isso, né? A dúvida do texto, o texto está me colocando em dúvida aqui. Eu estou apenas reagindo a essa dúvida. Você tem a sua, né? Nem precisa levar em consideração esse meu comentário. Mas realmente isso aí é uma coisa que me inculca. Sem dizer que eu acho que eu acho muito bonita a feminilidade e a maternidade. E eu acho muito bonito o cuidar, né? Principalmente da mãe.
Eu acho muito bonito. É uma coisa pessoal minha, sem questões ideológicas. Eu olho, fico olhando, vejo mulheres cuidar de crianças nas ruas, às vezes filhos grandes, que elas estão cuidando. Tem uma história que aconteceu uma vez no meu curso. Eu tinha um curso, eu sou professor, eu trabalhava em vários colégios e eu tinha um curso de física. E eu estava dando aula e tinha uma senhora que, uma filha dela foi ter aula comigo no meio de um grupo de meninas. Não sei quantas meninas. As meninas novas, assim, tinham uns 16, 17 anos. Aí, de repente, aparece a mãe com um guarda-chuva na sombrinha e traz para a menina. Aí a menina vai, beija ela, se ela se abraça, ela sai correndo e volta para o serviço. Ela trabalhava na Caixa Econômica Federal, ela saiu do emprego, ela arrumou um jeito de sair do serviço, do emprego dela, pegou um guarda-chuva, que era o dela, levou para a menina e voltou para trabalhar, a pé inclusive, na Caixa Econômica. E são dedicações, são cuidados assim que eu acho muito bonitos, né? Como é que a gente substituiria isso? Como é que se trabalharia esse tipo de coisa? Isso é psicológico? Isso é atávico? O que é isso? Como é que se faz essa montagem? Quer dizer, tem coisa que não dá para você racionalizar muito, é isso que eu estou querendo dizer. Vamos seguir no texto aqui, que eu já estou acabando, que eu já estou comentando demais. O imaginário radical está bastante distante, não só da esquerda, mas mais convencional, cujas aspirações são ter casa própria, um filho, um cachorro, em geral um parceiro com quem se apoiar isso. Ela está falando na qualidade de mulher. Existem novas tendências familiaristas, conservadoras na sociedade. Será que existe? Ela está fazendo uma pergunta. Seria supor que o feminismo deveria ser um freio às tendências que olham para o passado em busca de soluções? Desculpa, para questões reprodutivas ou outras, mas será mesmo? Porque estamos vendo, porém, são leituras feministas que explicam que um dos principais problemas das mulheres na hora de ter filhos são os homens. Isso porque dizem, eles não querem ter filhos. Eu vou até repetir. Isto porque dizem, vírgula, não querem ter filhos. Porque não se comprometem. Ou mesmo porque as mulheres não encontram parceiros adequados para o grau de esforço e dedicação que a aventura familiar implica hoje. Eu vou concordar em parte com ela, porque é coisas que eu tenho visto no meu dia a dia, com pessoas que eu conheço e até pessoas que eu ouço falar de fontes fidedignas, né? Sem ser fofoca, mas assim, de pessoas que eu sei que estão ali casados e tal, de repente se separam e vem o burburinho de como que era a relação e os caras somem, né? E não se comprometem com nada e enquanto estavam lá também não se comprometem. Mas tem homens que se comprometem sim. A preocupação com o atraso na maternidade, a queda na natalidade ou fertilidade e ter que recorrer a métodos de fertilidade assistida é normalmente acompanhada de uma explicação econômica relacionada com o trabalho ou a instabilidade de rendimentos, ou ser mãe costuma ser fortemente penalizado no mundo do trabalho e muitas vezes é preciso fazer malabarismos para conciliar trabalho e família. É verdade, as mulheres padecem disso, isso aí parece que é uma coisa meio sem solução. Pois bem, os ultraconservadores dizem que é por causa do feminismo, que as mulheres são egoístas, priorizam as carreiras delas, ou mesmo porque elas preferem ficar em casa vendo Netflix, comendo pipoca, a ter filhos. Como disse uma vez um tal de Jorge Buxadé, que é um político espanhol do Vox, que é aquele partido de extrema-direita lá da Espanha. As mulheres não querem fazer o trabalho de reprodução forçada para ninguém, nem mesmo para uma nação inteira. Obviamente que a questão é complexa, tem múltiplas causas e razões econômicas têm impacto, sempre que se cruzam com outros fatores culturais. Afinal, também em locais com ajuda financeira significativa para a maternidade e apoios públicos como creches ou cuidadores financiados pelo Estado, as taxas de natalidade continuam caindo, a relação entre o número de nascimentos e o gasto total em políticas favoráveis à família são significativas. Quando olhamos para os países ricos, as taxas de natalidade não são mais elevadas naqueles com gastos sociais mais elevados, ou onde os cuidados infantis são totalmente subsidiados, do que naqueles países que os pais pagam taxas exorbitantes. Ou seja, se fosse mais fácil ter filhos, teríamos mais alguns, ou de uma forma mais feliz.
mas não muitíssimos mais. Mas por quê? Devemos também nos concentrar naqueles outros fatores que estão interligados com o esforço que o feminismo tem feito para a libertação das mulheres. Muitas das mulheres não querem ser mães porque agora ser mãe não define mais o que elas são e tem mais opções para viver plenamente vidas que não passam apenas pela função reprodutiva. Ou seja, ela não é mais obrigatoriamente uma mãe como antigamente, ou existe para ser mãe como antigamente. Também não queremos abdicar de muitas coisas que hoje desfrutamos, e isso inclui também o lazer, a dedicação ao trabalho. Não somos simplesmente obrigados por fatores estruturais, como por vezes pode parecer ao se ler algumas análises. Para dar um exemplo desta mudança, 26% dos estadunidenses dizem que ter filhos é importante para uma vida plena. 26% da totalidade dos 100, dos 100 pesquisados, vamos dizer, dizem que ter filho é importante para uma vida plena. 26 é uma taxa baixa, gente, é um quarto. E casar é ainda menos importante ainda para a felicidade pessoal, porque apenas 23% valorizam. A mudança foi brutal se você considerar de 50 anos para cá. Os incentivos para casar são fracos, pois as mulheres podem cada vez mais encontrar o amor, a estabilidade financeira e a aprovação social sem recorrer ao casamento, como explica a socióloga Alice Evans naquela reportagem que eu falei. Ela iniciou ali, mas tem outras reportagens que ela explica mais dedicadamente naquele texto, ou em textos dela. Curiosamente, embora possa parecer contraintuitivo, os homens dão um pouco mais de importância do que as mulheres ao casamento e à criação de filhos. 28% dos homens contra 18% das mulheres afirmam que ser casado é muito importante para uma vida plena. Da mesma forma, 29% dos homens contra 22% das mulheres dizem o mesmo sobre filhos. Quer dizer, é importante para uma vida plena. Certamente as coisas mudaram muito, embora estes dados pareçam contradizer tanto as representações da indústria cultural que privilegia a imagem da família nuclear feliz, ou produz muitas tramas em torno de sua preservação, como as tendências conservadoras que apontamos antes. Eu diria que se 28% contra 18% das mulheres afirmam que ser casado é importante para uma vida plena, isso é quase um empate técnico. Sabe por quê? Porque eu acho que a estrutura das sociedades atualmente não privilegiam realmente ser casado. Era muito menos para os homens e muito mais para as mulheres, e as distâncias eram imensas. Muito antigamente era quase equiparado, porque era uma cartilha, então os homens repetiam aquilo que as mulheres também repetiam, que era aquilo que o centro emanador de ideias que queria regular toda a sociedade, numa sociedade reprimida, numa sociedade que tinha um comando vertical de cima para baixo, dizia e as pessoas reproduziam. Hoje em dia que esse comando se perdeu, que as pessoas se sentem mais livres e que ninguém consegue verticalmente a cabeça de cada um, eu diria que essa distância, que o valor para isso é baixo para homens e mulheres e para filhos, talvez para os homens seja um pouco maior porque incomode menos a prisão, porque esses 28% são daqueles que vão casar, uma boa parte deles não vão se ocupar dos filhos. E esses 18% das mulheres são aquelas que vão se casar e uma boa parte delas vai ter que se virar com os filhos. Então, por causa disso que os percentuais são distantes. Agora, com relação à questão de ter filhos, 29% contra 22% homens para mulheres, eu também acho um empate técnico. Também acho que as pessoas não estão privilegiando ter filhos, porque, embora os 29 sendo uma quantidade maior, talvez se ocupe menos de criar os filhos do que as 22% das mulheres, porque essas mulheres elas vão ter que criar os filhos sozinhas, mas o fato é que há um incômodo naquilo que nós vimos no avanço do entretenimento e no avanço entretenimento, né? Peraí, deixa eu ler aqui de novo só para a gente não perder. Entretenimento, status e avanço, né? Então, isso aí é coisa de homens e mulheres. Então, tá fechando uma ideia. É claro que isso aqui tudo é um estudo, a sociedade está fazendo profundas mudanças, né? O que vai redundar disso? Nós não temos uma resposta. Não existem respostas prontas.
A sociedade anterior, ela não era a melhor sociedade. Ela não estava certa, conforme algumas pessoas querem defender. Até porque muitas coisas davam errado, né? Muitos casamentos eram infelizes, muitas mulheres eram infelizes, muitos filhos eram traumatizados. E isso era uma quantidade bem razoável. Essa questão da família feliz aí é uma questão muito burguesa e também muito mentirosa. Bom, certamente as coisas mudaram muito, embora esses dados pareçam contradizer tantas representações da indústria cultural que privilegia a imagem da família nuclear feliz, como a forma já li, ou produz muitas tramas em torno de sua preservação. Vamos seguir. Ou seja, os dados dizem que não queremos ter filhos. Embora lá na Espanha, né, ele fala aqui na Espanha, vamos falar aqui lá, né? Embora na Espanha as pesquisas também indiquem sistematicamente que muitas mulheres têm menos do que desejam, mas os desejos não voam no vácuo e estão enraizados em condições materiais. Talvez o que não queiramos, elas mulheres, é tê-los nas condições em que não são oferecidas. Elas querem ter nas condições que elas querem ter. É difícil, é preciso abrir mão de muitas coisas, mas parece que o modelo para isso é preferencialmente o do casal. Será? Além disso, as demandas da maternidade aumentaram ao longo do tempo. Na classe média, o número de horas que as mães passavam em atividades com os filhos na classe média, eu acho que eu li errado. Na classe média, o número de horas que as mães passam em atividades com os filhos aumentou desde a década de 1960. Quer dizer, a sociedade está se tornando mais complexa. A educação dos filhos é mais complexa. Os filhos vivem mais individualizados em apartamentos, os pais são mais solitários com os filhos, então as mães estão se dedicando mais, elas estão ficando mais presas. O modelo anterior, você tinha uma sociedade que se vivia com a avó, com tia, com prima, com tal, então a mãe era referência o tempo todo, a mãe estava ali, mas dividia um pouco o serviço, mas dividia com gente muito aparentada que conhecia a criança desde o nascedouro, não era uma questão de escola, né? Bom, o modelo segue sendo de casais. Casais ou casamentos, embora tenham sofrido mutações consideráveis, ainda são as formas de relacionamento social recompensadas que permitem se encaixar melhor e ser lidas socialmente, mas também são orientados por regulamentações estatais. Esta forma de relacionamento é um modelo privilegiado, uma aspiração, um ideal que organiza as expectativas de vida e que, no mínimo, teríamos que questionar. Contudo, a proporção de jovens adultos ocidentais que vivem como casais está diminuindo. Vou ler de novo. A proporção de jovens adultos ocidentais que vivem como casais está diminuindo. E eu vou te dizer mais, não é só ocidental. Nós fizemos um programa aí sobre a Coreia, em que as pessoas lá não estão casando e não querem se casar. Também. Mas quando se pensa em ter filhos, a forma que, como geralmente se imagina, ainda é o ideal de família nuclear. E o casal, companheiro, casa, filho e cachorro. O cachorro é uma aspiração bastante difundida na classe média urbana. Eu diria cachorro e gato. Parece que desta forma garante que não o faremos sozinhas, elas mulheres, e também proporciona algum apoio financeiro. É claro que algumas mulheres estão dispostas a assumir a parentalidade sozinha, e algumas não têm outra escolha senão fazê-lo. Mas sabemos que isso tem um grau muito elevado de complicações e também requer uma série de recursos econômicos que nem sempre estão disponíveis. Tanto interpretações feitas sobre por que as mulheres não têm filhos é porque não encontram o parceiro certo. Esse texto está escrito, vamos ler de novo. Tantas interpretações feitas sobre por que as mulheres não têm filhos é porque não encontram o parceiro certo. Bom, agora eu li errado, li certo. Muitos deles interpretam a sua própria renúncia nesses termos e apontam isso em pesquisas. De fato, nesses mesmos inquéritos, o número de homens que indicam esta razão para não terem sido pais é muito superior ao das mulheres, porque, portanto, ainda é dado a ser interpretado, ou seja, é um dado difícil de ser interpretado. Então, olha, tantas interpretações feitas porque as mulheres não têm filhos é porque não encontram o parceiro certo. Não sei se eu concordo plenamente, mas estou lendo aqui, né? O que está claro é que a forma de criar laços de casal como forma ideal de criar os filhos nos cativa socialmente. E é a mais fácil em muitos sentidos, mas também cativa a nossa imaginação. Não é que não tenhamos encontrado o homem, ela está falando enquanto mulher, né?
não tenhamos encontrado o homem ou o parceiro adequado. É que não fomos capazes de inventar outra forma de fazer. De repente não é o teu parceiro, ou ter um parceiro, mas ter um tipo de relação. Temos de deixar de assumir que o ideal é a família nuclear, casar e ter filhos, e que o problema são os homens. Teríamos que buscar soluções além do que está socialmente estabelecido. Então eu agora concordo um pouco com ela, eu estava discordando exatamente disso aí. Temos de deixar de assumir que o ideal é a família nuclear, casar e ter filhos. Temos de deixar de assumir isso aí. E que a família ideal, casada, nuclear, ter filhos, parará com cachorro e escambau, e que o problema quando não dá certo são os homens. Temos que largar isso para lá. Teríamos que buscar soluções além do que está socialmente estabelecido. Exatamente. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? Não deu certo por causa da culpa do homem, mas o homem tá tudo bem, então não dá certo para ele e para ela, e mesmo assim eu não quero. O problema não é dos homens, o problema é que nós tínhamos uma evolução, né? Boa ou má, para melhor ou para pior, a coisa mudou, evoluiu de alguma forma, saiu de um lugar e foi para o outro. Qual que é a nova forma de ver? E quais são as respostas dessa nova forma? Eu acho que essa que é a pergunta central e ela está certa. O problema não reside nos homens individualmente, mas numa estrutura social e econômica que define o sucesso e a realização pessoal em termos da família nuclear. Sim, essas expectativas continuam a perpetrar as desigualdades e a limitar as possibilidades de uma vida plena para todos e todas. Razão pela qual é necessário explorar e estabelecer novas formas de organização social que não dependam da família nuclear ocidental. Eu ia dizer tradicional, disse ela, mas não há nada de tradicional nisso, porque as formas como a humanidade organizou a reprodução são muito plurais ao longo de uma história e considerando diferentes territórios. Então ela está falando mesmo do Ocidente, que é onde ela tem o campo de estudo dela. Não há nada menos tradicional do que a família nuclear, obviamente. Assim, por muitas razões, que têm a ver com o papel da família na manutenção da desigualdade entre homens e mulheres, não há feminismo sem crítica à família. Temos que rever o modelo de família ou até aposentar, se for o caso. Não sei se seria essa uma forma de resolver o problema ou se isso é factível. Talvez esse modelo de família não seja o melhor espaço para criar os filhos, nem para ter mais opções de vidas mais felizes. E tenhamos que inventar outros. E aqui o estreitamento de nosso imaginário pela forma casal, seja ele hétero ou homossexual, implica que o esforço que fazemos para procurar manter e organizar as nossas vidas em torno desta forma de vínculo, não fazemos para gerar e sustentar outros tipos de vínculos e laços, de amizade, camaradagem e companheirismo. Nem nos dedicamos a inventar outra forma de família ou coparentalidade que não envolvam relacionamentos românticos, porque a família ela tem sido vista como fruto de um relacionamento romântico. Apesar de que na antiguidade, e lá no Oriente também, casamentos eram contratados e parará. Mas não é essa a forma do imaginário ocidental. Principalmente porque isso passa por muitos filmes, né? Por muitos livros, né? E isso aí carrega bem nas cores, né? Bom, aqui já existem todos os tipos de experiência para tornar a parentalidade mais coletiva. Coparentalidade, grupos de parentalidade entre amigos e amigas e até páginas da web onde são conectadas pessoas, ou melhor, contatadas pessoas que queiram reproduzir isso de outras formas que não implica a criação de casais. Reprodução, né? É claro que isso teria de ser acompanhado de um esforço para que os cuidados sejam apoiados comunitária e socialmente, ampliar as possibilidades de ter filhos nas nossas próprias condições para ampliar a justiça reprodutiva, como o feminismo negro nos ensinou, ou seja, é ainda necessário pedir mais estruturas coletivas, por exemplo, creches, refeitórios coletivos, centros educativos recreativos públicos. Como é possível que existam viagens em servo? Em servo é um programa turístico do Estado espanhol e não férias subsidiadas para as crianças. Se a assistência social não aumentar a taxa de natalidade e ter recursos e apoio ao trabalho e à família, tornará a aventura da reprodução mais compatível com a vida plena, especialmente para as pessoas mais pobres. Vou ler de novo. Se a assistência social não aumentar a taxa de natalidade,
Ter recursos e apoio ao trabalho e à família tornará a aventura da reprodução mais compatível com a vida plena, especialmente para as pessoas mais pobres. Desculpa, mas a colocação de vírgula aqui está meio esquisita, mas tudo bem, deu para ler. Tá. Obviamente não é fácil se os tribunais de vara da família estão cheios de casais onde um agente do Estado tem que definir um regulamento de visitas e as formas de organizar a parentalidade quando um casal se separa de forma conflituosa, como fazê-lo quando há múltiplos vínculos e figuras de referência associados a uma criança. Se a gente tivesse um casamento comunitário, como é que você faz isso aí? A nossa forma de nos relacionarmos uns com outros e com nossos próprios filhos teria que mudar muito para tomar essas alternativas mais fáceis, tornar essas alternativas mais fáceis, inclusive criar leis sobre isso, para garantir o direito das crianças e das pessoas. Mas, pelo menos vale a pena imaginar, porque as nossas oportunidades de vida e nosso futuro comum dependem, na verdade, daquilo que somos capazes de inventar. Então, olha bem, o texto ele faz uma crítica, ele mostra aí a confusão que nós estamos no modelo atual de sociedade, oriundo de outros modelos de vínculos antigos. É claro que os progressistas não necessariamente têm ideias muito boas, mas poderão tê-los se abrir mão de pré-requisitos de achar-se com razão e tal. E os conservadores, para mim, do conservadorismo não se aproveita nada. Olha, dos conservadores que são reacionários e não querem mudar, realmente nada se aproveita. Mas de algumas teses que esses conservadores vinham defendendo, ou que era um modelo de Estado diferente, um modelo de convivência diferente, você pode vislumbrar como que aquilo evoluiu e ver que soluções que poderiam ser dadas dentro daquele âmbito, ou simplesmente jogar aquilo no chão. A gente não pode simplesmente dizer que uma ideia é errada. Eu estou separando a ideia de reacionários, que às vezes se vincula a coisas que são imutáveis, que são assuntos intocáveis, vamos dizer assim. Estou contrapondo isso à ideia de que você pode visitar esses assuntos, embora você não concorde com os reacionários. Reacionários são sempre pessoas que nos atrapalham, porque eles funcionam na base da torcida, né? Tipo, o meu time é melhor, eu não quero que mude, e pronto, e acabou. Isso não interessa, a sociedade é múltipla, ela é diversa, ela é mutante, né? A única coisa constante no universo é a mudança. Teve um físico que disse isso aí, isso não é palavra, são palavras minhas. Bom, gente, terminamos o texto. Eu agradeço vocês por terem estado conosco até agora. Desculpa se o texto ficou longo. Espero que você tenha proveito. Deixa aí seu comentário, curte, compartilha e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.